Na manhã de 9 de maio de 2025, moradores da pacata cidade de Lawrence, Kansas, olharam para o céu e viram algo que parecia saído de um filme de ficção científica. Um anel negro perfeitamente circular flutuando acima das nuvens como uma cicatriz suspensa no firmamento. O fenômeno durou pouco mais de 3 minutos, mas para quem estava ali, o tempo parecia ter parado. Não houve barulho. Não houve explosão, apenas o silêncio e aquele círculo escuro pairando imóvel, como se observasse a cidade abaixo. O vídeo viralizou. Apareceu primeiro em grupos do Facebook e logo chegou ao X, antigo Twitter, com pessoas especulando sobre OVNIs, armas climáticas e falhas no vórtex da realidade. Mas foi rapidamente abafado. Os vídeos começaram a ser removidos, reupados em baixa qualidade e classificados como falhas industriais. A explicação oficial dizia que se tratava de resíduos de fumaça emitidos por um canhão de fogo em um parque de diversões próximo. Conveniente e pouco convincente. Nenhum parque foi encontrado operando naquele horário na região. Nenhuma autoridade apresentou imagens internas de câmeras de segurança. Nenhuma investigação oficial foi aberta. Silêncio. Mas não foi só a imagem que chamou a atenção. Alguns moradores relatam que, no momento em que o anel surgiu, aparelhos eletrônicos pararam. Um grupo de ciclistas afirmou que as luzes das bicicletas falharam simultaneamente. Uma mulher, cujo depoimento foi captado anonimamente por um grupo de estudiosos de fenômenos paranormais da Universidade de Colômbia, relatou o seguinte: senti uma pressão no peito, como se algo estivesse me puxando para cima. Meus olhos lacrimejaram e meu cachorro. Ele simplesmente fugiu, como se tivesse visto alguma coisa no céu que nós não podíamos ver. Para os estudiosos do ocultismo, esse tipo de manifestação não é novo. No século XV, ocultistas italianos como Marsilio Ficino já descreviam a existência de círculos negros nos céus como indicadores da abertura de portais espirituais, locais de passagem de entidades não humanas entre planos. No De Occulta Filosofia, Agrippa alerta sobre fenômenos atmosféricos anômalos conectados à conjunção de Marte e Saturno, os anéis dos que caem. E aqui está o detalhe que passou despercebido pela grande mídia. Na madrugada anterior ao fenômeno, houve um alinhamento menor entre Marte, Lua e Saturno. Um padrão astrológico que, segundo grimórios do Renascimento, favorece a manifestação de espíritos de oposição, entidades da travessia e mensageiros da desordem. Coincidência? Vale lembrar que o Kansas esteve no centro de outro evento polêmico poucas semanas antes, a realização de um ritual satânico no Capitólio Estadual. Um grupo do Satanic Temple fez uma missa negra dentro do prédio do governo, sob o pretexto de liberdade religiosa. Na ocasião, símbolos de Baphomet, pentagramas invertidos e orações de invocação foram utilizados. E várias testemunhas relataram sentir mal-estar físico, falta de ar e sensações de presença invisível no local. E agora, o mesmo estado vê surgir no céu limpo de maio um anel de fumaça negra, exatamente acima de uma das áreas de maior densidade energética mapeada por ocultistas modernos, o cruzamento das linhas Ley que passam pelo Vale do Missouri. Linhas Ley, para quem não conhece, são supostas rotas de energia eletromagnética natural que cruzam pontos específicos da Terra, conectando monumentos antigos, locais sagrados e zonas de manifestação paranormal. Há registros de atividades semelhantes em locais como Stonehenge, Machu Picchu, as pirâmides de Gizé e, surpreendentemente, o subsolo do Kansas. Em 1997, pesquisadores da Universidade de Wichita encontraram registros nativos americanos que mencionavam círculos no céu surgindo após rituais de passagem conduzidos por xamãs da tribo Kansa. Em seu idioma, a palavra usada para esses eventos era Nalusca,
traduzida livremente como o olho do outro lado. Será que o anel negro que surgiu agora é o mesmo olho que as tradições milenares descreviam? E mais, será que ele foi aberto ou chamado? O que os olhos viram no céu do Kansas foi apenas um círculo de fumaça. Mas o que os olhos não viram talvez tenha sido muito maior. De acordo com análises atmosféricas independentes conduzidas por um grupo de entusiastas da geoengenharia, a densidade eletromagnética na região aumentou consideravelmente entre as 8h12 e 8h15 da manhã do dia 9 de maio, exatamente o período em que o anel flutuava no céu. Esse pico, que durou menos de 4 minutos, coincide com o padrão descrito em documentos desclassificados da CIA sobre o efeito Gateway, um modelo de alteração da consciência associado à manipulação de campos vibracionais. Esses documentos, tornados públicos em 2021, descrevem condições ideais para que a mente humana acesse estados de percepção interplano, ou seja, realidades paralelas normalmente inacessíveis. A pergunta que paira no ar é: será que esse portal, se é que era afetou mais do que apenas a atmosfera? A partir daquele dia, o número de relatos de paralisia do sono, sonhos lúcidos perturbadores e visões de sombra aumentou 240% em um raio de 80 quilômetros da cidade de Lawrence, segundo o compilado feito pelo canal Dream Study USA, que coleta dados anonimamente via aplicativo. Os relatos incluem sensações como estar sendo observado por algo que não tinha rosto, sons de estalos metálicos durante o sono, sensação de estar sendo puxado para cima, seguido de dormência. A presença constante de um círculo negro brilhante pairando acima dos sonhos. Não estamos falando de ficção, estamos falando de padrões. O padrão que começa a emergir é o de uma interferência, como se o véu entre realidades tivesse sido temporariamente afrouxado, como se algo ou alguém estivesse tentando atravessar ou avisar. E o mais inquietante, como se tudo isso estivesse sendo orquestrado, porque há outro elemento nesta história que precisa ser revelado. Um detalhe que escapou da atenção da mídia. No mesmo dia em que o Anel Negro apareceu sobre o Kansas, uma reunião da Ordem Estelar da Nova Aurora, um grupo ocultista restrito com sede no estado de Utah, realizou um ritual noturno silencioso em uma reserva isolada. O grupo é conhecido por praticar meditações guiadas, com cânticos sumérios e evocações de entidades associadas ao plano Ogdoad, descrito em textos gnósticos como o limiar entre o mundo físico e os domínios da luz distorcida. Não há como provar conexão direta, mas a sincronia de datas, símbolos e relatos não pode mais ser ignorada. Um dos participantes vazou, anonimamente, um trecho do cântico usado na ocasião. Zikura el Lamashtu, Irkala, Irkala, Irkala. Que os olhos de cima se abram e que o eco encontre carne. Lamashtu, para quem não conhece, é uma figura demoníaca da mitologia mesopotâmica, associada à loucura, perda de controle e a travessia de realidades espirituais em noites de portais. Irkala é o mundo subterrâneo, o inferno sumério. E Zikura é a raiz etimológica de Zigurat, as torres cerimoniais de invocação espiritual. Esse trecho não é teatral, é funcional, e sua pronúncia coincide com encantamentos registrados no Codex Gigas, também conhecido como a Bíblia do Diabo. Estamos, portanto, diante de uma sequência, um ritual satânico público no Capitólio do Kansas. Um fenômeno inexplicável atmosférico em formato de anel negro, exatamente sobre linhas de energia da Terra. Relatos sincronizados de fenômenos oníricos, perturbações eletromagnéticas e rituais obscuros paralelos em regiões vizinhas. Isso não é coincidência, é um padrão de ativação. Não se trata mais de perguntar se o anel era apenas fumaça, mas sim, quem o viu primeiro,
Quem sabia que ele viria? E principalmente o que passou por ele? Na tradição rosacruciana, acredita-se que certos fenômenos atmosféricos marcam momentos em que a membrana que separa os mundos se torna fina como névoa. O anel, nesse contexto, não seria uma abertura física, mas um marcador energético, um ponto de cruzamento. O que entra por ali não vem em forma, vem em intenção. E há mais um detalhe. Satélites da NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, captaram uma pequena perturbação magnética de curto alcance, em altitude média, coincidente com o horário do anel. A informação foi publicada e removida em menos de 12 horas, mas cópias foram feitas. O relatório se referia à anomalia térmica de origem indeterminada, acima de Lawrence, sem ligação com atividade solar. Essa informação foi comparada com registros semelhantes ocorridos em 2014 na Sibéria, onde um fenômeno idêntico foi associado a um possível teste de dobra atmosférica. Se essa tecnologia existe, ou se essa capacidade é ritual, uma coisa é certa. O véu está se rompendo em pequenos pontos. E ninguém está impedindo. Talvez porque ninguém saiba como. Ou talvez porque alguém já decidiu abrir caminho.